Oi, meu nome é Anne, meu orientador é o professor Jorge Melendes e eu estudo a depleção de lítio em estrelas de baixa massa. O estudo da abundância de lítio é muito relevante para a astrofísica estelar, porque pode nos fornecer informações essenciais sobre os fenômenos de transporte no interior de estrelas. Como o lítio é destruído em camadas mais internas da estrela, que são as únicas que têm temperatura alta o suficiente para queimar esse elemento, certos fatores como a massa e a metalicidade influenciam na sua abundância, pois estrelas de baixa massa e estrelas ricas em metais apresentam um aprofundamento da zona convectiva. Como o modelo padrão do Sol não prevê um mecanismo de transporte que carregue o lítio para as zonas mais internas da estrela, o esperado era que observássemos uma abundância de lítio constante no tempo. Porém, o que se vê é uma diminuição da abundância de lítio conforme a idade da estrela, o que indica que existem outros mecanismos de transporte, não previstos pelo modelo padrão, que são capazes de levar esse elemento para baixo da zona convectiva, onde ele é então destruído. Portanto, o objetivo do trabalho é estudar a depleção de lítio em estrelas de baixa massa e avaliar a dependência entre sua abundância e diversos parâmetros estelares. Para isso, foram utilizados espectros de alta resolução e alto sinal ruído de 16 estrelas observados pelo espectrógrafo HARPS, retirados da base de dados pública do ESO. Essa amostra foi chamada de amostra 1. A amostra 1 foi posteriormente somada a outra amostra, a amostra 2, que consiste de 12 estrelas, cujos parâmetros atmosféricos, massas e idades foram determinados durante outro trabalho de C. As duas amostras são formadas por estrelas menos massivas do que o Sol e com metalicidade solar. Inicialmente, foi feito o tratamento de dados da amostra 1 utilizando a interface IRAF. Após a correção Doppler, foi feita a combinação de vários espectros da mesma estrela, para obter um sinal ruído maior do que o dos espectros individuais e reduzir as linhas de absorção da atmosfera terrestre. Na figura apresentada, vemos uma comparação entre o espectro de uma das estrelas da amostra antes e depois da combinação, onde podemos perceber que o ruído é muito menor no espectro combinado, permitindo que as medidas sejam feitas com maior precisão. Por último, foi feita a normalização dos espectros. Esse processo foi realizado individualmente para cada uma das estrelas na amostra. Para determinar os parâmetros atmosféricos da amostra 1, que são a temperatura efetiva, o logaritmo da gravidade superficial, a metalicidade e a velocidade de microturbulência, foram medidas larguras equivalentes às linhas de ferro. A largura equivalente de uma linha espectral é a medida da área da linha em um plot de fluxo ou intensidade por comprimento de onda. A largura equivalente é encontrada por ajuste do espectro a um perfil de linha e representa a largura de um retângulo com área igual à área da linha espectral. Essa definição está ilustrada na figura da esquerda. As linhas de ferro foram medidas à mão através do IRAF, tanto dos espectros de amostras de estrelas quanto dos espectros do Sol, ajustando uma curva gaussiana ao perfil da linha. A linha do contínuo foi determinada para cada linha individualmente com o auxílio de um overplot do espectro das estrelas com o do Sol, para minimizar possíveis erros. A partir das medidas de larguras equivalentes, os parâmetros atmosféricos foram determinados através do código MUG, acessado pelo pacote Q2. O Q2 estima os parâmetros iterativamente, visando atingir o equilíbrio de excitação e de ionização simultaneamente. Na figura da direita, temos um exemplo das abundâncias diferenciais de ferro de uma das estrelas da amostra em relação ao Sol, em função do potencial de excitação da linha no painel superior, da largura equivalente reduzida no painel do meio e do comprimento de onda no painel inferior. Na figura, as cruzes azuis representam ferro neutro e os círculos verdes representam o ferro uma vez ionizado. Pelo Q2 também foram determinadas as massas e idades das estrelas da amostra, utilizando os resultados de parâmetros estelares derivados da espectroscopia diferencial isócronas de Once e Yale. Para determinar a abundância de lítio, foi feita a síntese espectral da linha de lítio ao redor de 6.707,8 angstroms com auxílio do código MUG para ambas as amostras. Na síntese espectral, as abundâncias de lítio das espécies no entorno da linha de lítio consideradas são ajustadas iterativamente até que seja atingido o melhor ajuste. Podemos ver na figura da esquerda as contribuições de diferentes espécies ao redor da linha de lítio no espectro sintético solar. Na figura da direita, vemos uma comparação entre o espectro observado e o espectro sintético para a estrela das duas amostras. Os resultados de parâmetros atmosféricos das estrelas da amostra 1 apresentam baixa incerteza e estão em acordo com resultados prévios da literatura, como é possível ver pelas figuras apresentadas, que mostram uma comparação entre os resultados do trabalho e a média de valores encontrados na literatura para a temperatura efetiva, o logaritmo da gravidade superficial e a metalicidade. Além disso, podemos confirmar que ambas as amostras são compostas de estrelas de massa inferior à massa do Sol, como pode-se ver na figura. Com base no que foi apresentado, podemos concluir que os resultados de parâmetros atmosféricos obtidos para a primeira amostra estão de acordo com resultados da literatura
e que as estrelas de ambas as amostras são de fato menos massivas do que o Sol, o que é essencial para o trabalho. O projeto terá prosseguimento analisando a correlação entre a abundância de lítio e outros parâmetros estelares.